Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Kelly e hoje eu venho conversar com você sobre dinheiro. Eu coloquei lá no Insta algumas perguntas de sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu gravasse. E um dos assuntos que foi bastante pedido foi dinheiro. As pessoas perguntaram de diferentes formas, como ganhar mais dinheiro, como aumentar meus rendimentos, como trabalhar dinheiro dentro do casamento, como eu entro em fluxo, como eu consigo mais trabalho. Teve várias perguntas relacionadas com esse assunto de pessoas. E então eu decidi gravar esse vídeo. Até achei bem interessante que teve muitas perguntas do mesmo assunto, e é um assunto que eu nunca conversei aqui em vídeo, nunca gravei vídeo sobre esse assunto. Então decidi conversar com você sobre isso. Então, sim, esse é um assunto de trabalho meu. Eu costumo, sim, tem bastante pessoas que acabam me contatando para trabalhar com essas questões de prosperidade, de dinheiro. É uma forma de trabalho, sim, mas eu tive que pensar bastante como gravar esse vídeo, porque é muito específico, é muito particular e acaba que cada caso é um caso. Então, eu vou procurar ser o mais claro, o mais breve possível, mas de uma forma bem ampla, para não ser muito específica em cada caso, porque cada caso é um caso, a gente acaba trabalhando muito especificamente essa questão de dinheiro, é muito particular, mas eu vou procurar ajudar da melhor forma possível. Então, vamos lá. Existem vários assuntos para se falar sobre dinheiro. O dinheiro, ele é um assunto muito amplo e ainda por algumas pessoas ele é considerado, sim, um pouco de, ai, não se pode falar sobre isso, é meio que um assunto que não pode ser falado, né? Outras pessoas não, já falam sobre isso de uma forma bem natural. A questão é que dinheiro, para a maioria das pessoas, ainda é meio que como ganhar dinheiro, como tem pessoas tão ricas e pessoas que não têm tanto dinheiro. E outras pessoas já, em compensação, têm alguns problemas de orçamento mesmo, de não conseguirem pagar suas contas ou de estarem gastando mais do que ganhando. Então, tem vários casos de pessoas procurando sobre esse assunto. Pessoas, então, que sabem exatamente o que precisam fazer com o dinheiro, mas que não conseguem tomar ação. Esse tipo de pessoa, com certeza, é um tipo de pessoa que eu ajudo bastante. Por quê? Quando a pessoa não consegue tomar as ações que ela sabe que precisa tomar, do tipo assim, eu sei que eu preciso gastar menos do que eu ganho. Eu sei que eu preciso gastar menos com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com aquilo. Eu já sei. Eu sei o que eu preciso fazer, só que eu não consigo executar. Esse tipo de pessoa, a gente vai buscar o quê? O motivo por trás disso. Por que ela não consegue fazer? Por que é tão forte? Provavelmente por causa de algum arquivo inconsciente que ela tem gravado ao longo da infância, ao longo da adolescência ou até mesmo da vida adulta. Então a gente vai trabalhar isso com programação neurolinguística, provavelmente, com muitas ferramentas de coach. Então, de alguma forma, a gente vai ajudar essa pessoa a tomar as decisões que ela precisa. Esse é um tipo de situação que acaba também entrando em outra no final do. Sempre acaba entrando em outra, que depois eu vou conversar. Também tem as pessoas que não sabem o que fazer. Elas definitivamente não sabem qual é o problema delas com relação ao dinheiro. Elas não sabem onde elas têm que gastar menos, onde elas têm que gastar mais, elas não sabem o que fazer, como investir, não sabem. Esse tipo de pessoa eu costumo recomendar alguns outros tipos de profissionais, especialistas nessa área financeira. Então, desde procurar alguma ajuda no YouTube, tem hoje excelentes profissionais que tu pode assistir algum vídeo e cair alguma ficha e dizer, eu acho que eu preciso fazer isso, fazer aquilo, alguns cursos. E também tem profissionais de cada cidade. Eu, por exemplo, conheço um de Caxias, que se vocês precisarem eu posso indicar. Então, tem muitos profissionais, tem muito acesso a conteúdo gratuito que pode te ajudar a entender melhor o que precisa ser feito. E aí depois precisam ser tomadas as ações para realmente colocar em prática, que é o principal ponto. Não adianta saber sem colocar em prática. Sempre digo isso. Muito bem. Falado desses dois pontos, que são pontos de pessoas que realmente precisam de ações, a gente acaba entrando em outro ponto. Porque assim, a maioria das pessoas que entram em contato comigo, elas são pessoas que têm uma noção clara do que elas podem, do que elas não podem, são organizadas financeiramente, conseguem gastar menos do que ganham, mas a questão é que elas nunca conseguem ganhar o dinheiro que elas gostariam. Então, eu queria ganhar tanto, mas eu não consigo alcançar meus objetivos financeiros, eu não consigo sair da onde eu estou, eu não consigo sair de um valor fixo que eu ganho há muito tempo, eu não consigo evoluir, eu não consigo prosperar. E aí é o ponto. Esse tipo de pessoa a gente acaba esbarrando em muitos fatos. Porque, de fato, assim, o que eu entendo do dinheiro e da forma que eu trabalho ele?
Eu estudei bastante sobre esse assunto, de diversas naturezas, tanto em profissionais da área financeira, quanto em realmente profissionais que falam sobre física quântica, sobre o fluxo do dinheiro. E de uma forma geral, entendendo um contexto geral de todos eles, dá para se perceber e fica bem claro que realmente o dinheiro ele é um fluxo. Ele é um fluxo e que tem algum sentido por trás disso. O que acontece? Existem muitas travas para o dinheiro, muitas travas para a prosperidade. E a questão é que quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que são muitos mais do que a gente imagina. Essa é a verdade, não vou enganar ninguém. A gente começa a entender que a gente é programado desde a infância para determinadas situações. Então, desde pessoas que são que querem muito ter um negócio, que abrem um negócio, mas que foram programadas, eu digo programadas, é uma palavra meio forte, mas que ouviram repetidamente dos pais, dos avós, de pessoas próximas, que para ser uma boa pessoa, para ser honesta ou para seguir bem na vida, tu tem que ter carteira assinada. Elas dificilmente vão conseguir prosperar num negócio próprio. E eu sei que se tu nunca ouviu falar sobre esse assunto, essas coisas que eu estou abrindo hoje nesse vídeo, elas parecem muito loucas, mas elas fazem sentido, garanto. Garanto. Então a gente acaba tendo que trabalhar esse tipo de assunto, tanto em ferramentas de coach como em programação neurolinguística para fazer essas limpezas. Quando a gente começa a limpar isso, é clara a diferença nos clientes, porque eles começam a prosperar naturalmente. E esse é o sentido da prosperidade, é que ele seja fluido e natural, que não tenha que ser feita muita força, que ele flua. A gente tem que fazer, a gente tem que se dedicar. Nada acontece sem dedicação. Nada, tu tem que te dedicar muito. Só que a questão é a força, tipo, sofrer para aquilo. Esse é o ponto. Dedicar e sofrer é diferente. Então, sim, é necessária a dedicação, mas não o sofrimento. Então, a gente começa a fazer essas limpezas para conseguir a pessoa prosperar de maneira fluida. E claro que isso precisa ser aliado com questões práticas, do tipo ações que precisam ser realizadas semanalmente para a pessoa conquistar o seu objetivo. E quando eu digo ações práticas, que tipo de ação eu estou falando? Realmente, o que tu precisa fazer essa semana para ir em busca da tua prosperidade? Cada semana, tu dá desafios, temas, desafios para a pessoa cumprir. Esses desafios, por que funciona tão bem fazer o processo para esse assunto? Porque a gente trabalha a parte emocional, né? A gente trabalha as crenças, a gente trabalha as partes que estão travando e a gente trabalha a parte prática. Só que a parte prática não tem mais só você e uma meta. Tem você, eu e uma meta. Então você vai ter que me contar que você conseguiu, que deu tudo certo. Você tem alguém mais para se, como é que eu vou dizer qual é a palavra? Para se comprometer. É um compromisso maior do que você com a meta, é você, eu e a meta. Então tem tudo isso que a gente acaba trabalhando e por isso que funciona tão bem. Ah, mas Kelly, existe uma ação milagrosa que eu faço e que eu começo a ganhar dinheiro de forma fácil? Não existe. Quem vende isso, ai, sinto muito. Não é tão fácil assim. Vou reformular o que eu disse agora. É muito simples. Não quer dizer que seja difícil. Esse é o ponto. É simples de fazer. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Pronto. Mas a questão que fácil não necessariamente é, porque simples e fácil são duas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, assim, tu sabe que tu tem que fazer, a gente vai fazer. Tu tá disposto a fazer? Tá disposto a encarar as consequências? Tudo que isso vai trazer para ti de retorno? Tu vai tá disposto a deixar de fazer aquilo em benefício disso? Então, tudo isso precisa ser pensado. É uma bandeja cheia de ações que precisam ser tomadas. Então, sim, existem soluções, vamos dizer assim, existem muitas coisas para serem feitas. A gente limpa muito, 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 e quanto mais a gente começa a pensar, mais fica claro o quanto a gente tem travas com relação à prosperidade. Eu tô falando isso de uma forma geral, porque acontece para quase todos. A gente não costuma olhar para esse ponto. Então, essa é a minha forma de trabalho. Então, se vocês me perguntarem como eu trabalho essa questão financeira para prosperar, que foi o tipo de pergunta que mais saí, trabalho o fluxo financeiro. Trabalhe a parte do que pode te impedir de ganhar dinheiro, o que está te impedindo. Se tu resolver o que está te impedindo, é muito natural que o fluxo comece a fluir. Dinheiro no casamento, como fazer? Isso é uma coisa muito particular. Isso não tem como eu responder aqui de uma forma geral, porque é peculiar de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem que ter um acordo com o seu cônjuge de uma forma que funcione para cada um, e para cada casal acaba funcionando de uma forma específica. Então, é um assunto que só tratando realmente especificamente com a pessoa. Dinheiro é importante para viver? Com certeza. Hoje, na vida que nós vivemos, tem poucas pessoas que conseguem realmente se desvencilhar desse mundo capitalista e ter uma forma de vida
sem precisar de dinheiro. E ainda assim, nem sempre, a maioria das vezes não é totalmente, né? Mas se tu quer viver nesse mundo, tu precisa de dinheiro para viver. Então, e se tu tem sonhos para serem realizados, do tipo viagens, algum bem material, algum curso, alguma habilidade, a maioria dessas coisas acaba custando. Então, tudo isso influi, sim, que se fale de dinheiro, que se melhore essa parte, porque para tu realizar os teus sonhos, para tu ir atrás, muitos deles tu vai precisar de algum investimento, seja ele baixo ou alto, mas tu vai precisar. Então, é um assunto muito relevante, é um assunto muito interessante, podia falar aqui muito tempo. Procurei ser o mais breve possível, com o máximo de informações para responder, então, essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possam aproveitar de alguma forma. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!